Sejam muito bem-vindos a mais uma live e hoje nós vamos falar sobre a Terra, né? Muitas pessoas, elas têm a ideia de que a Terra vai ser destruída, né? Será que isso realmente vai acontecer? O que acontecerá com a Terra no futuro, não é? Então, o que a Bíblia, ela realmente ensina, não é? Vamos analisar o que a Bíblia realmente ensina. Então, alguns textos que nós vamos considerar aqui é Salmos, capítulo 37, versículo 29. Salmos 37, 29 fala assim, ó. Os justos possuirão a terra e viverão nela para sempre. Então nós vemos aqui que o salmista, ele escreveu que as pessoas justas, elas possuiriam a terra e viveriam nela para sempre, né? Então, será que a Terra realmente será destruída? Obviamente que não, né? Ó, eu tô com a João Ferreira de Almeida aqui, fala assim, ó, os justos herdarão a terra e nela habitarão para sempre. Então, no futuro, o que Deus ele vai fazer? Ele vai deixar somente pessoas boas morando aqui na terra, pessoas justas, pessoas que fazem a sua vontade, ok? Então não tem um fim para a terra. Se nós lermos agora ó, Salmos capítulo 104, versículo 5, Salmos capítulo 104, versículo 5, diz assim, ó. Estabeleceu a terra em seus alicerces. Ela nunca, jamais será tirada do seu lugar. Então nós vemos claramente, né, que a Bíblia deixa claro que a terra, ela jamais será tirada do seu lugar, ok? Nós vemos claramente que a Bíblia não diz em nenhum momento que a terra ela vai ser destruída, pelo contrário, tá certo? A Bíblia diz que a terra, ela continuará ao seu lugar. Então, a Bíblia diz que bilhões de pessoas, né, ela dá a entender que bilhões de pessoas serão ressuscitadas para viver na terra. O Edson aí, ele tá perguntando se tem um número limitado de salvos, né? Ele deve estar, infelizmente, ele não conhece a nossa doutrina, e ele deve estar pensando nos 144 mil que é descrito lá em Apocalipse, né? Só que esses 144 mil, eles têm um propósito de reinar sobre a terra, tá? Então, tem um número limitado para reis que reinarão com Cristo. Agora, a salvação, não existe um número limitado de pessoas, tá? Vamos ler mais um texto aqui, Eclesiastes agora, capítulo 1, versículo 4. Eclesiastes, capítulo 1, versículo 4, fala o seguinte, ó. Olha que interessante esse texto, gente, ó. Uma geração vai e outra geração vem. Então as pessoas estão morrendo, né? Então morre uma geração, vem outra. Mas e a terra? A terra permanece para sempre. Então, o que a Bíblia diz, gente? Que a terra, ela permanece para sempre, tá? E tem um texto muito interessante também, que é Isaías 45, 18. Vamos ler aqui, ó, Isaías, capítulo 45, versículo 18, que diz o seguinte: Pois assim diz Jeová, o Criador dos céus, o verdadeiro Deus, aquele que formou a terra e que a fez, aquele que a estabeleceu firmemente, que não a criou simplesmente para nada, mas a formou para ser habitada. Então aqui deixa claro que Jeová, ele formou a terra para ser habitada. Então Deus ele não fez a terra com o intuito de um dia destruí-la, né? Quando ele acabou a criação da terra, ele disse tudo que ele fez e tudo que Deus fez era bom. Será que Deus ele destruiria algo bom, né, do que ele fez? Obviamente que não. Então, eu sempre gosto de fazer uma analogia, né? Eu sempre gosto de fazer uma analogia o seguinte, né? É assim, ó. Vamos entender o seguinte, se você constrói uma casa maravilhosa, você constrói uma casa linda, maravilhosa, com os melhores materiais, os melhores móveis, você coloca uma piscina maravilhosa nela, tem um bosque na sua casa, coisa mais linda. Só que você não constrói para você. Você é tão generoso que você coloca uma pessoa que você ama para morar lá. E aí o que acontece? Essa pessoa,
você dá regras para ela. Falou, ó, você vai morar aqui nessa casa, essa casa é sua a partir de hoje, e essa casa, ela tá a seu dispor, só que você tem que respeitar as minhas orientações. A pessoa vai lá e aceita. Aí chega um momento em que a pessoa ela começa a te desobedecer, ela começa a fazer o errado. O que você, como dono da casa, faria? Você retiraria a pessoa lá de dentro ou você destruiria a sua casa com a pessoa? O que você acha? O que você faria? E aí, pessoal? Exato, Amaral. Muito bem. Só o Amaral vai falar? Ia tirar, lógico, é mais inteligente e expulsar o mau inquilino. Isso, tiraria. Exatamente. Muito bem, Jonas. Pessoal, é exatamente isso que Jeová vai fazer. Quando Jeová ele criou a terra, lembre-se. Pessoal, deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Qual foi a última criação de Deus na terra? Quem sabe responder essa pergunta? Qual foi a última criação? Exatamente, Enzo. Exatamente, o ser humano. Muito bem. Os seres humanos. Então analisa, pessoal. Olha que interessante. Antes de Jeová criar o ser humano, ele criou a vegetação. E não foi só um tipo de vegetação. Existem milhares de árvores, não sei se chega a bilhares, eu não sou biólogo, tá? E não trabalho nessa área. Mas existem milhares de espécies de árvores aí, não sei se é espécie que fala. Existem milhares de animais marinhos, tá? Milhares. Existem milhares de animais voadores, né? Que são aves, morcegos também, insetos, um diferente do outro, borboletas. Existem milhares de animais terrestres, né? Nós vemos aí uma variedade imensa. E depois de Jeová ter feito tudo isso, ele criou o ser humano e falou, ó, vocês vão ter domínio sobre a terra e todos os animais estarão sujeitos a você. E o que ele falou para Adão e Eva? Ele falou assim, sede fecundos, tornem-se muitos e encham a terra. Então qual que era o propósito de Deus para Adão e Eva? Que eles enchessem a terra de seres humanos perfeitos, seres humanos sem pecado. Se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus, gente, aonde ele estaria hoje? Quem que pode responder essa pergunta? Se o Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus? Exatamente, na terra. Exato, o paraíso, gente. O paraíso ele ia se expandir para a terra inteira. Tá? Jeová ele criou o jardim do Éden como uma morada para Adão. Mas aquele jardim não ia ficar só ali. Tá? Ele ia se expandir, porque Jeová falou para Adão, sede fecundos, tornem-se muitos e encham a terra. Então o propósito de Deus para com a humanidade era que o ser humano ele fosse perfeito. O Adão, gente, seria nosso pai eterno. Qual o sentido? Peraí, não é Deus que é nosso pai? Sim, Deus é nosso pai. Adão seria o pai de toda a humanidade. Entendeu o ponto? Então ele era para ser o nosso pai eterno. Só que infelizmente ele pecou, ele perdeu essa salvação, ele herdou o pecado e passou esse pecado para os seus descendentes. E por isso nós morremos. Só que Deus ele vai acabar com o sofrimento do ser humano futuramente. Aqui em Salmos, capítulo 37... versículo 9, 10 e 11, fala assim, ó. Salmos 37, 9, 10 e 11, ó. Pois os maus serão eliminados, mas os que esperam em Jeová possuirão a terra. Apenas mais um pouco e os maus deixarão de existir. Você olhará para onde estavam e eles não estarão lá. Mas os mansos possuirão a terra e terão grande alegria na abundância de paz. Olha que interessante. Então, aqui deixa claro que os mansos herdarão a terra. Quando você vê aqui, ó, olha que interessante Provérbios agora. Ó, Provérbios capítulo 2,
versículos 21 e 22. Fala assim, ó: pois apenas os justos morarão na terra, e os irrepreensíveis permanecerão nela. Olha que interessante. Algumas pessoas falam assim, que tem aquele texto que fala que haverá novos céus e nova terra. Então eles acham que Deus vai destruir a terra porque vai fazer outra nova, né? Eles não entendem o que representa aquele texto. Vou explicar aqui nesse vídeo, tá? Aquele texto ali, eu vou ler sim, calma. Aquele texto, ele diz, quando se refere a novos céus, é um novo governo. A Bíblia, quando usa a palavra céus, às vezes, ela representa um novo governo. Nova terra é uma nova sociedade humana, tá? É um povo novo, né? Aí, olha só, pois apenas os justos morarão na terra e os irrepreensíveis permanecerão nela. Se a terra fosse destruída e fosse feito outra, ninguém ia permanecer nessa terra. Deu para entender o raciocínio? Tá? Quanto aos maus, serão eliminados da terra, e os traiçoeiros serão arrancados dela. Então nós vemos que o que a Bíblia promete? Que os traiçoeiros, os maus, os impostores, os ímpios, serão arrancados da terra. Ó, arrancados. Então, obviamente que nós estamos falando aqui desta terra, ok? Nós estamos falando aqui da terra que nós estamos vivendo. Gente, eu vou silenciar algumas pessoas que estão saindo fora do tema, senão, infelizmente, pessoal, eu tô falando de um tema, o pessoal tá entrando com outros, aí não dá, né? Entendeu? Aí o pessoal que tá na live começa a se confundir. E olha que interessante, pessoal. Aqui mostra, então, que a terra, ela permanecerá para sempre, e quem vai sair da terra, vamos assim dizer, são os ímpios, são os maus. Ah, mas você está lendo o Antigo Testamento. Quero ver você provar para mim no Novo Testamento que isso aí é verdade. O próprio Jesus Cristo, aqui em Mateus, capítulo 5, versículo 5, falou o seguinte, ó: felizes os de temperamento brando, porque herdarão a terra. Tá vendo? Então o próprio Jesus citou aquele salmo, né? Aquele salmo que eu acabei de ler, Jesus Cristo citou ele. Tá? Mostrando que a promessa de Deus ela não mudou. Aqui na Bíblia Almeida, ó, fala assim, ó: bem-aventurados os mansos, porque herdarão a terra. Tá certo? Exato. No caso, esses ímpios são pessoas ou maus? São pessoas más, Tibério. Os ímpios são pessoas malignas, pessoas más, que não aceitam a palavra de Deus, que é mal e assim, por livre e espontânea vontade, entendeu? Esses são os maus, entendeu? A Bíblia deixa claro que eles não herdarão a terra. Eles vão ser destruídos, beleza? Então, pessoal, olha que interessante. Eu quero ler mais um texto para você agora, que é Apocalipse, capítulo 11, versículo 18. Principalmente o finalzinho dele. Aí eu queria fazer uma pergunta para você. Você acha que, vou dar um exemplo aqui, se a Terra ela seria destruída no futuro, você acha que teria sentido Deus se preocupar com a Terra, no sentido de manter ela boa, manter ela com limpa, vamos dizer assim? O que vocês acham? Se o plano de Deus é destruir a Terra no futuro, como algumas pessoas dizem, você acha que ele se preocuparia com ela? Essa é a pergunta. Não teria sentido se preocupar. Exatamente, Isabela. Muito bem. Mas olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 11, versículo 18, ó. Mas as nações ficaram iradas e veio a tua própria ira, e veio o tempo determinado para os mortos serem julgados, e para recompensar os teus escravos, os profetas, bem como os santos e os que temem o teu nome, tanto os pequenos como os grandes, e para arruinar os que arruinam a terra. Tá vendo? E para arruinar os que arruinam a terra. Então, Jeová, ele vai arruinar, na Bíblia Almeida, se eu não me engano, a palavra lá essa aqui é a da Testemunha de Jeová. Na Almeida, eu acho que tá destruir, quer ver? Deixa eu ver aqui se é isso mesmo, ó. Olha aqui, ó.
Ó, olha aqui, ó. Tanto os pequenos como os grandes, para destruíres os que destroem a terra. Tá vendo? Exatamente, Regis. Houve pecado no céu, mas Deus destruiu o céu? Não, ele limpou e vai fazer o mesmo. Exatamente. Satanás, um anjo, se rebelou, ele levou um terço dos anjos com ele, e Jeová expulsou Satanás Jesus, no caso, né? Expulsou Satanás lá do céu, ele não destruiu o céu. Não tem sentido você destruir a sua morada por causa de uma pessoa ruim. Entendeu? Exatamente, Leônidas, assim foi como foi nos dias de Noé. Né? Então, nós vemos claramente que Deus ele vai transformar a terra num paraíso, assim como ela era para ter sido no começo da humanidade. Tá? Deus não mudou seus planos. Deus continua a ter esses planos. Tá? Não é porque um ser humano ou a humanidade começou a fazer o que é errado que Deus ele mudou o plano, entendeu? Ele não mudou nada. Outro texto interessante também, gente, é o seguinte. Uma coisa que vocês têm que entender, quem aqui já fez a oração do Pai Nosso? A oração, as testemunhas de Jeová, elas não ficam repetindo a oração do Pai Nosso, tá? Sadraque já fez, Cuide da Sua Pele já fez, Shirial já fez, André, a palavra arrebatamento é mal traduzida, né? É transformados. Wilton fez, Luiz fez. A oração do Pai Nosso, Jonas, ela é uma oração modelo. O que representa uma oração modelo? É uma oração que Jesus ensinou aos seus servos a maneira como eles deveriam orar. Mas não é que você tinha que ficar repetindo a oração, né? Infelizmente, hoje, as pessoas elas ficam repetindo a oração. Não era para fazer isso. É interessante que se você ler uns textos anteriores, você vai ver que o próprio Jesus falou para não repetir a oração. Tá? Deixa eu pegar uma Bíblia que não tem os números Strongs, ó. Olha aqui, ó, quer ver? Ó. E quando orardes, não useis de repetições inúteis, a exemplo dos gentios, pois eles pensam que serão ouvidos pelo muito falar. Aí ele fala aqui, ó, portanto, orai deste modo: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. Ó, presta atenção nessa parte aqui, ó. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Então, o que Jesus, ele pediu, gente? O que Jesus, ele pediu? Hein? O que ele ensinou a gente a pedir? Ele ensinou a gente a pedir para que o reino de Deus viesse, tá vendo? E que a vontade dele fosse feita na terra como no céu. Agora eu pergunto para vocês, se a terra ela fosse se ela fosse destruída no futuro, eu não estou conseguindo conjugar o verbo certo aqui. Se a terra como que é o verbo aqui, rapaz? Seria, né? Se a terra iria ser destruída, isso. Se a terra iria ser destruída no futuro, você acha que tem algum sentido Jesus pedir para que Deus governasse a terra? Seja sincero. Eu sei que às vezes você tem um ensino arraigado no seu coração de que todo mundo vai para o céu, o mal vai para o inferno, a terra vai ser destruída, porque a maioria das religiões falam isso. Mas eu tô aqui, gente, para raciocinar com vocês. Eu tô lendo na Bíblia. Essa oração ela é feita por bilhares de pessoas no mundo. Infelizmente, muitas delas não entendem o que estão orando. Entendeu? Ó, venha o teu reino. Então Jesus, ele tá pedindo para que Deus governe a terra. Aí, você pode pensar, opa, peraí. Você tá me dizendo que Deus não governa a terra? Exatamente. Deus hoje não governa a terra. Quem governa a terra hoje, gente? Quem que pode responder aqui? Quem governa a terra hoje de acordo com a Bíblia? A terra está no poder de quem? Exato, Isabela. Não Shirial. Shirirão. Não. Ó, eu vou mostrar para você quem que governa a terra, ó.
Ó, olha aqui, presta atenção nesse texto. 1 João, capítulo 5, versículo 19. Fala assim, ó. Sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Então, quem governa a terra hoje é o maligno. A terra é governada por Satanás, tá? Você quer ver outro texto que comprova isso? Quando Jesus ele foi tentado pelo diabo lá no deserto, o diabo ele falou assim para ele, ó, eu lhe darei tudo isso se você se prostrar e me fizer um ato de adoração. Então, Satanás, ele ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus, se Jesus fizesse um ato de adoração a ele. E Jesus, será que Jesus falou, para Satanás, você está mentindo, porque quem governa sou eu, ou quem governa é meu pai? Não. Olha que interessante, ó, aqui em Lucas capítulo 4, versículo 5, eu tô lendo na Almeida, tá? Ó, Almeida aqui, ó. Ó, Jesus lhe respondeu, está escrito, nem só de pão o homem viverá. Então, o diabo, levando um lugar elevado, mostrou-lhe num relance todos os reinos do mundo. E disse-lhe, eu te darei toda a autoridade e glória desses reinos, porque me foram entregues, e os dou a quem eu quiser. Se me adorares, tudo será seu. Olha que interessante. Então, Satanás, ele deixou claro que ele que governa o mundo, ele que está atrás dos reinos, tá? E Jesus, ele não falou para Satanás assim, ó, para de mentir, que você não governa nada. Não, ele simplesmente falou, está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele cultuarás. Aqui é Jeová, tá? Ele citou Deuteronômio aqui, é Jeová teu Deus adorarás. Então, quem governa a terra hoje, gente, é Satanás, tá certo? Ó, outro texto que a gente pode ler também, que chama Satanás de Deus deste mundo, olha só, 1 Coríntios capítulo 4, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, fala assim, ó, entre os quais o Deus deste século aqui é mundo, tá? Cegou a mente dos incrédulos para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Tá? Então, novamente, quem governa este mundo é Satanás. O próprio Jesus disse que ele é o governante deste mundo, tá? Eu vou mostrar para você o texto. Só que ele falou, o governante deste mundo não tem poder, não tem poder nenhum sobre mim, né? Quer ver, ó, deixa eu mostrar para você. Esse texto é muito interessante, tá? Ó, o texto que eu tô falando é João, capítulo 14, ó, João, capítulo 14, versículo, deixa eu ver qual que é o versículo aqui, é o versículo 29, ó, olha aqui, ó. Eu vos digo isso agora, antes que aconteça, para que, quando acontecer, possais crer. Já não falarei muito convosco, porque o príncipe deste mundo está chegando, e ele nada tem em comum comigo. Então, olha que interessante, a palavra príncipe aqui, na tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová, ela é traduzida como governante, tá? Quem governa o mundo hoje é Satanás. Ah, mas qual que tá certa? As duas estão certas, até porque príncipe, ele reina, tá? O príncipe, ele é mas a melhor palavra aqui é a palavra governante. Eu vou mostrar no grego para vocês, tá? Eu não sei falar grego, mas eu tenho um dicionário em grego aqui, tá? Ó, olha só, aqui, ó. Já não falarei muito mais com vocês, porque o governante do mundo está chegando e ele não tem nenhum poder sobre mim. Ó, se você pegar aqui, ó, a Bíblia com referências Strong, números Strong, ó, a palavra aqui, ó, já não falarei muito convosco, porque aí vem o príncipe, né? A palavra aqui, ó, é archon, né? A palavra archon, ó, governador, comandante, chefe, líder, tá vendo? Então, o significado da palavra archon, que é a palavra que tá ali, que foi traduzido como príncipe, ela significa governador, comandante, chefe, líder. Então, o próprio Jesus Cristo, ele disse que o governante deste mundo é Satanás.
tá? Por que Satanás governa este mundo? Às vezes vocês perguntam, poxa, mas peraí, não é Deus que é o dono do mundo? Não é Deus que criou a terra? Por que Satanás está governando? Né? Gente, entenda uma coisa. A partir do momento em que o ser humano decidiu por conta própria a desobedecer a Deus, Jeová deixou nas mãos de Satanás o governo da terra. Por quê? Para mostrar, resumindo muito esse assunto aqui, tá? Para mostrar que o governo, o mundo sem autoridade de Deus é um mundo fracassado. Então, é isso o que está acontecendo hoje na Terra. A Terra está sendo governada pelo maligno e a Bíblia diz, homem domina homem para o seu prejuízo. Então, só para vocês entenderem o que eu estou falando aqui, pessoal, eu vou fazer uma breve ilustração para vocês entenderem o que aconteceu, tá bom? Preste atenção nessa ilustração. Se vocês prestarem atenção nessa ilustração, vocês vão entender aonde que eu quero chegar. Imagine que um professor, ele está dando aula numa escola e lá dentro da sala de aula tem 30 alunos. Então, imagina um professor dando aula para 30 alunos, certo? E aí, o que acontece? Ele está passando uma equação lá de matemática, vamos colocar matemática aqui. Ele está passando uma equação de matemática, e aí o aluno, o que ele faz? Ele pega e fala assim, ó, pro professor, ó, professor, para de falar besteira, tá? Para de falar besteira. Isso aí que você está ensinando tá tudo errado. Essa maneira que você está passando aí tá errada. Aí, o professor, ele se vê numa situação, porque é o seguinte, ó, analisa comigo. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, se vocês puderem me responder. O professor, ele teria autoridade para expulsar o aluno da sala de aula? O que vocês acham? O Cláudio diz que sim, Rit sim, Tibério sim, Jonas sim, Victor sim. Aí, todo mundo tá falando que sim. Muito bem, Marcelo, José, obrigado por vocês me responderem, viu, pessoal? Exatamente. Só que a grande questão é, se o professor, ele tivesse expulsado o aluno da sala de aula, presta atenção, ele teria respondido à altura, à alegação do professor? A alegação que ele fez para o professor? Ó, eu não sei se eu consegui ser claro. Exatamente. O que acontece? O aluno, o que ele fez? Ele colocou o poder, a autoridade do professor à prova, ou ele colocou a credibilidade do professor à prova? O que o aluno colocou ali naquele momento? Exatamente, Jonas. O aluno, ele colocou a inteligência, a credibilidade do professor à prova. Se o professor pega e expulsa o aluno e continua a aula, poderia acontecer o quê? Existiam mais 29 alunos ali dentro da sala de aula que poderiam olhar e falar, eita, será que esse rapaz estava certo? E o professor ficou com raiva, expulsou ele porque sabia que ele estava certo? Deu para entender aonde que eu quero chegar? Então, qual que é a verdadeira forma, olha só, do professor provar que o aluno está errado, gente? Qual é a verdadeira forma do professor provar que o aluno estava errado? Exato, Jonas, dá o giz pro aluno, ó, tá aqui, ó. Está aqui, galera, ó. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Tá até aqui a fotinho, ó, da minha ilustração, tá certo? Ó, aqui, ó. Então, o professor, o que ele tem que fazer, ó? Ele teria que falar, você tá falando que eu tô errado? Vamos fazer o seguinte, então. Tó o giz aqui, né? Mostra aí, vamos ver como é que é. Se você tá falando que eu tô errado, mostra que você tá certo. O que iria acontecer com o aluno, gente? O aluno ia passar vergonha.
ele ia chegar lá na lousa, ele não ia saber o que fazer. E aí todos os outros alunos, eles veriam o quê? Que quem estava certo era o professor. Deu para entender? Então, gente, entenda uma coisa. Quando Satanás, presta atenção nisso aqui, quando Satanás, ele falou com Eva lá, aqui ó, deixa eu voltar na Bíblia aqui ó. Quando Satanás ele falou com Eva sobre ela comer o fruto da árvore, que Jeová falou que não era para comer, porque se eles comessem eles iriam morrer, o que Satanás ele utilizou para convencer Eva a comer esse fruto e consequentemente Adão? Ó, vamos entender o que esse texto diz aqui, ó. Preste atenção, eu vou ler aqui, vou ler na Bíblia, na Bíblia das Testemunhas de Jeová, que a leitura é um pouco mais simples, mas pode pegar e depois você compara aí, tá? Então Eva fala assim, ó, mas sobre o fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, não comam dele, não, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Então a serpente disse à mulher. Então, primeira coisa, a serpente, ela mentiu para a mulher. Por quê? Porque ela falou, vocês certamente não morrerão. Então isso aqui é uma mentira, tá? Vocês certamente não morrerão. Mas a grande questão é, ela falou uma mentira, mas depois a serpente falou uma verdade. Qual foi a verdade? Foi aqui no versículo 5, ó. Pois Deus sabe que, no mesmo dia em que comerem dele, seus olhos se abrirão e vocês serão como Deus, sabendo o que é bom e o que é mal. Gente, para você entender o que esse texto significa, vocês têm que entender o que significa a palavra Deus, tá? Muita gente não sabe o real significado da palavra Elohim. A palavra Deus na Bíblia, ela não é uma palavra utilizada somente para o Deus Todo-Poderoso. Ela é uma palavra utilizada para governantes, para juízes, para pessoas que têm o quê? Tem isso aqui, ó. Ó, deixa eu pegar aqui, ó, a palavra Deus. Ó, essa palavrinha aqui, gente, ó, é a palavrinha em hebraico El. El de Elohim, que é Deus, tá certo? Aqui tá Elohim. O que significa Elohim? Isso aqui é uma pictografia. A pictografia era como essas palavras eram representadas pelo panteão cananeu na época. A palavra Elohim, ela era representada por um cajado, que representava autoridade, liderança, tá? E a cabecinha de um touro representava força, poder, tá certo? Então, a palavra Deus representa alguém que tem poder e autoridade, ou forte líder. Então, olha que interessante, quando Satanás, ele pegou e falou para Eva assim, ó, que eles seriam como Deus. Por quê? Porque quando Adão e Eva comeram da fruta, eles começaram a ter poder e autoridade sobre as suas próprias escolhas. O que representava, gente, aquela árvore, tá? Aquela árvore representava o direito de Deus governar. Aquela árvore representava a soberania de Jeová. Era uma forma de falar, olha, quem domina a minha vida, quem está por trás das orientações da minha vida é Deus, é Jeová. A partir do momento em que Adão e Eva comeram da fruta, eles se afastaram de Deus. Eles falaram, Deus, eu não quero mais que o Senhor me governe. Eu quero governar minha vida. Eu quero saber o que é bom e o que é mal. Eu não tenho que ter alguém para dizer o que eu devo ou não fazer. Chega, eu quero viver a minha vida. E é interessante que Satanás também queria isso. Não era só Adão e Eva. Quando Deus criou todos os anjos dos céus, Satanás era um anjo perfeito, tá? Ele não era alguém desobediente. Provavelmente viveu milhões e milhões de anos nos céus, com Deus, com Jesus, com os outros anjos. Só que aí começou um desejo errado dentro do coração de Satanás.
Ele queria que as pessoas o amassem, adorassem a ele, não a Jeová. Ele queria poder, ele queria autoridade. Entendeu? E aí o que aconteceu? Ele foi atrás desse poder. E o que ele fez? Ele desencaminhou o primeiro casal humano, trazendo a mesma perspectiva que ele tem. Qual é a perspectiva de Satanás? Eu não preciso de Jeová para governar a minha vida. Entende? Então entenda uma coisa. Satanás, gente, ele não desafiou o poder de Jeová. Em momento algum, Satanás chegou lá e falou assim, ó, ô Jeová, o senhor é fraquinho, hein? O senhor não consegue fazer nada. Se ele tivesse feito isso, Jeová fazia isso aqui, ó. Ele desaparecia. Entendeu? O que Satanás ele desafiou? O direito de Deus governar. Ele falou assim, peraí, senhor Jeová, o senhor falou que criou a gente com a capacidade de escolha. Só que o senhor fala que se eu não escolher servir o senhor, eu vou morrer. Que escolha é essa? Entende? E aí, Jeová, gente, o que ele fez? Ele explicou, falou, olha, várias vezes na Bíblia mostra, né? Jeová, ele falou, olha, as orientações que eu dou para vocês não é para o meu bem, é para o bem de vocês. Qual é uma orientação, gente, que Deus dá para o ser humano que é maléfica? Fala para mim. Às vezes as pessoas acham um fardo, né? Servir a Deus, fazer a vontade de Deus, né? Às vezes as pessoas acham um fardo isso. Gente, a Bíblia fala para não cobiçar a mulher do próximo. A Bíblia fala que se você se casar, você tem que honrar, você tem que honrar seu marido, a sua esposa, não trair, tratar a esposa como devido respeito, amar profundamente ela. A esposa está sujeita ao marido, também amar profundamente ele. A Bíblia fala para você não mentir, a Bíblia fala para você não matar, não adulterar, não pecar, não roubar, amar o próximo como a ti mesmo. Então, Deus, as orientações que Deus dá pra gente são boas, só que as pessoas não querem liberdade, elas querem libertinagem. Elas querem mais do que a liberdade. E qual é o problema da libertinagem? A libertinagem começa a... Você tem uma liberdade excessiva que você acaba acabando com a liberdade do seu próximo. Entendeu? Vitor, lembre-se do ponto, ó. Livre-arbítrio. Essa palavra nem existe na Bíblia, tá? Essa palavra nem existe na Bíblia. Ô, John, por favor, eu não estou aqui dizendo que o nome de Deus no hebraico é Jeová. Se você está pensando isso, você está totalmente enganado. Esse nome, ele é um nome aportuguesado para o nome de Deus. Assim como Jesus também não é Jesus, é Yeshua. Tá? O nome de Deus, o tetragrama, é Yud-He-Vav-He, que é o YHWH. Eu não estou aqui para falar sobre pronúncia, amado. Tá bom? Eu não estou aqui para contestar pronúncia. Para de se pegar em coisas pequenas, tá bom? Vamos voltar no tema aqui. Então, pessoal, quando Satanás ele fez isso, Jeová falou, tá bom, você acha que você é melhor que eu? Você acha que você vai governar melhor que eu? Então faz o seguinte, vai lá, governa a terra. Ah, mas isso aí você tá tirando da onde? Quem tá acompanhando a live viu os textos que eu mostrei. O mundo inteiro está no poder do maligno, o governante deste mundo, o próprio Jesus falou, Satanás ofereceu os governos do mundo para Jesus, pelo um ato de adoração. Aquilo era uma tentação. Se não fosse dele, seria uma tentação? Se Satanás não tivesse autoridade no mundo, e ele oferecesse isso para Jesus, você acha que Jesus ia ser tentado por isso? Tá dando para entender meu raciocínio aqui? Tá dando para entender, gente, o meu raciocínio? Para você ser tentado por alguém, preste atenção. Para você ser tentado por alguém, a tentação tem que ser verdadeira, tá? Então, por exemplo, se Satanás ele ofereceu todos os reinos do mundo para Jesus pelo um ato de adoração e os reinos não pertencessem a ele, Jesus ia dar risada. Ia falar, para, meu, que você está oferecendo algo que não é seu, Zé? Para! É a mesma coisa, gente, de você, por exemplo, chegar uma pessoa em você que você sabe que é pobre, a pessoa é pobre, a pessoa não tem um gato para puxar pro rabo. Aí ela chega em você e fala assim, ó, viu, vem cá.
se você fizer um negócio para mim, eu te dou R$1 milhão. Ó, é só você fazer isso aqui para mim que você vai ganhar R$1 milhão. Você vai se sentir tentado a fazer? Hein? O que você acha? Você vai se sentir tentado? Exatamente, ô cuide da sua pele. Você vai falar, ô filho, para de mentir, rapaz. Você não tem nem dinheiro pra você vai dar pra mim? Então, agora, deixa eu te fazer outra pergunta. Se chegar em você o Bill Gates agora, alguém conhece o Bill Gates aí? O Bill Gates, vamos pegar outro aí, vai, o Elon Musk, o Mark Zuckerberg. São caras bilionários. E ele chegar em você e falar assim, viu, vem cá. Ó, se você fizer tal coisa pra mim, eu te dou R$1 milhão agora. Agora! E aí? E aí? Aí não é uma verdadeira tentação? Hã? É ou não é? Entendeu? Por que é uma verdadeira tentação? Porque ele realmente tem condições de dar. Então, quando Satanás ele ofereceu os reinos do mundo para Jesus, ele não ofereceu algo que não era dele. E você quer ver um outro exemplo só para vocês, só para encerrar o assunto do governante do mundo? É aqui em Daniel, ó. Presta atenção em Daniel, gente. Ó, olha só Daniel, preste atenção aqui, ó. Quer ver? Só um minutinho. Deixa eu pegar o texto aqui que eu não lembro de cabeça. Você vê que o mundo, ele tem governantes, tá? Ó, quer ver? Deixa eu pegar aqui, ó. Texto de Daniel. Quando Daniel, ele começou a orar... Ó, aqui, ó, quer ver? Aqui, ó. Aqui, olha só que interessante, gente. Ó, presta atenção aqui, ó. Daniel, ele estava muito aflito, né? Ó, olha aqui, ó. Então fiquei sozinho e quando tive essa grande visão, não me restou energia, minha aparência ficou deplorável e eu perdi totalmente as forças. Daniel 10, tá? Essa Bíblia aqui, Emanuel, é a tradução do Novo Mundo das Testemunhas de Jeová. Mas eu tenho mais 30 exemplares de outras traduções aqui em mídia física. Se você quiser que eu leia em outra, tá? Sou batizado. E ouvi o som das suas palavras, mas quando eu ouvi falar, caí como num sono profundo com o rosto no chão. Em seguida, a mão de alguém me tocou. Ela me sacudiu e me fez ficar de joelhos, apoiando sobre as minhas mãos. E ele me disse, ó Daniel, homem muito precioso, dê atenção às palavras que vou lhe dizer. Agora fique de pé, pois fui enviado a você. Então olha que interessante, pessoal. Aqui é um anjo que foi enviado até Daniel, presta atenção nisso aqui, para transmitir uma mensagem de conforto para Daniel. Ó, olha só, quando ele me disse isso, fiquei de pé tremendo. Ele me disse então, não tenha medo, Daniel. Suas palavras foram ouvidas desde o primeiro dia em que você se dedicou a buscar o entendimento e se humilhar perante o seu Deus. E eu vim por causa das suas palavras. Olha que lindo isso. Gente, vocês estão conseguindo imaginar essa cena? Daniel aflito, chorando, chegou a dormir, aí chegar um anjo, começar a chacoalhar ele, falar, Daniel, acorda que você é muito precioso, eu vim aqui por causa de você, tá? Deus ouviu suas orações, entendeu? Só que olha que interessante, por que ele demorou um tempo para chegar até Daniel? Olha o que o relato diz, ó, presta atenção. Mas o príncipe do reino da Pérsia se colocou em oposição a mim por 21 dias. Gente, olha isso aqui. Quando o anjo foi entregar a mensagem para Daniel, ele foi entregar há 21 dias antes. Ele foi lá entregar. Só que quando ele chegou para entregar a mensagem de Daniel, um anjo demoníaco, um demônio. Agora, eu não sei te dizer se esse príncipe da Pérsia é o próprio Satanás ou se é algum dos demônios que ele desencaminhou. Porque a Bíblia diz que Satanás ele desencaminhou 1/3 dos anjos. Mas aí tem as patentes.
Esse príncipe do reino da Pérsia aqui é um anjo maligno. Se colocou em oposição a mim por 21 dias. Então, olha só, Miguel, quem que é Miguel, gente? O arcanjo, que é o próprio Cristo, tá? Se você fizer uma pesquisa minuciosa, você vai ver que é o próprio Cristo. Um dos príncipes mais importantes veio me ajudar e eu permaneci ali com os reis da Pérsia. Agora vim para fazer você entender o que acontecerá ao seu povo na parte final dos dias, porque é uma visão para os dias que ainda virão. Então, olha que interessante, o anjo chegou para transmitir a mensagem de Daniel e uma influência satânica, um dos demônios, ou o próprio Satanás aqui, ele estava impedindo aquele anjo de passar. E aí, quem que foi lá ajudar aquele anjo? Miguel. Miguel chegou lá e falou, opa, aqui não, filho. Aqui não. Aí Miguel chegou lá e abriu a passagem para esse anjo. Nós não sabemos o nome desse anjo, tá? A Bíblia não fala qual é o anjo que foi conversar com Daniel, não se menciona o nome, mas obviamente que ele não era Miguel, porque Miguel foi ajudar ele. Entendeu? Então você vê que o mundo realmente está no poder do maligno. Né? Então tem os príncipes, tem os reis que governam o mundo. Tá certo? Olha que interessante. E aí, quando você continua lendo, aqui no versículo 12, ó, fala de novo de Miguel, né? E ele fala que ele foi o único capaz de ajudar, que ele é o único que poderia ajudar ali e tal. Eu não vou ler esse texto porque já entrou o ponto, tá? Então, gente, aqui mostra claramente o quê? Que Satanás é o governante deste mundo, ok? E Satanás, ele está governando por quê? Porque Deus está permitindo que Satanás governe justamente para provar o quê, gente? Para provar que Satanás é um mau governante, ok? Satanás é um mau governante. E os homens que estão no mundo também são maus governantes. Não é à toa que aqui em Daniel, capítulo 2, versículo 44, diz o seguinte, ó, preste atenção, isso aqui é uma profecia que ainda não se cumpriu, tá? Ó, fala o seguinte, ó, é uma profecia mostrando que Deus ele vai fazer com os reinos, os governos da terra. Ó, nos dias desses reis, o Deus do céu estabelecerá um reino que jamais será destruído. E esse reino não passará para as mãos de nenhum outro povo. Vai esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos, e somente ele permanecerá para sempre. Então você vê claramente que o que Deus ele fará no futuro, gente? Deus ele vai destruir todos os reinos da terra. Ele vai acabar com os reinos da terra. Por quê? Porque os reinos da terra estão no poder de Satanás. Entende? Não é à toa que olha o jeito que está, gente, o mundo. Sabe? Olhe o mundo, é só você olhar o mundo. Dê uma olhada na situação do Brasil, a desigualdade social que está aqui. Ah, mas lá na Suécia não tem problema. Existem países realmente que são melhores. Só que mesmo assim, não todos eles têm problemas. Eu garanto para você. E mesmo que o país tenha uma boa condição, tudo mais, nenhum governo humano terrestre é capaz de acabar com o sofrimento da morte, das doenças, entendeu? Da velhice. Então essas coisas, somente nosso Senhor Jesus Cristo vai acabar. Só Jesus vai acabar com isso. Entendeu? Esse que é o grande ponto. Tá certo? Então, gente, entenda uma coisa. E eu vou explicar pro Davizinho também. Davizinho, eu não estou dizendo que Satanás governa a sua vida. Se você entendeu isso, você não está entendendo o que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que Satanás governa o mundo. O mundo está no poder do maligno. Tá certo? E o mundo reflete o poder do maligno. Olha como é que está o mundo. Tá? É aborto sendo liberado para tudo que é lado, ideologia de gênero, homossexualidade para tudo que é lado, maldade, sofrimento, injustiça, impunidade,
Gente, isso não está acontecendo só no Brasil. Isso está acontecendo no mundo. Entendeu? Entendeu o ponto? Então, é isso. Tá certo? Agora, a grande questão é que Deus ele vai acabar com isso. Quando ele governar a terra, ele vai acabar com todo sofrimento. Só que para ele governar a terra, o que ele vai fazer, gente? Ele vai, esmigalhar e pôr um fim a todos esses reinos. Tá aqui, exato, sem falar das guerras. Perfeito, Regina. Silvano, saudade de você. Tá? Entendeu? Então, para Deus ele acabar com o sofrimento aqui na terra, ele primeiro vai ter que fazer uma limpeza. Ele vai destruir os reinos da terra. E quando você lê esse texto aqui, preste atenção nesse texto aqui, gente. Pega aí, Daniel 2:44. Eu vou fazer uma ligação desse texto com outro texto aqui, tá? Daniel 2:44 diz que Deus, ele vai destruir os reinos da terra. Deu para entender? Quem pode falar um sim ou não aí para mim? Deu para entender o texto de Daniel 2:44? Quem que poderia me responder aí? Chirial falou que sim, sim. Sim, Jonas, Vitor, sim. Muito bem, José. Muito obrigado, pessoal. Obrigado de coração, viu? Agora, meu amigo, agora vamos ler um texto lá em Apocalipse. Preste atenção nesse texto de Apocalipse, capítulo 16, versículo 14. Apocalipse 16, versículo 14. Olha só. Preste atenção. De fato, são expressões inspiradas por demônios. Então, olha só, são demônios inspirando quem? Olha aqui, quem? Quem que os demônios estão inspirando, gente? Quem que os demônios estão inspirando e vão inspirar no futuro? Quem que pode responder? Exato, os governos, os reis. De fato, são expressões inspiradas por demônios e realizam sinais. Vão aos reis de toda a terra habitada, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Rosiane, esses reis aqui são os governantes. Todos os reis da terra, tá? Não é um rei só. Todos os reinos da terra. Eles serão ajuntados, a fim de reuni-los para a guerra do grande dia de Deus, o Todo-Poderoso. Aí fala aqui, e elas os reuniram no lugar em que hebraico se chama Armagedon. Então, a guerra do Armagedon, o que significará? A destruição dos reis. E não só dos reis, mas de todo o governo maligno. E de todos aqueles que apoiam esse governo. Entendeu? Se você ler esse texto, gente, e comparar com Daniel 2:44, não fica claro? Essa profecia aqui vai se cumprir quando Deus acabar com todos os governos da terra. E aí o que ele vai fazer? Ele vai permanecer para sempre. Ele vai governar. E quando ele governar a terra, gente, o que vai acontecer com a terra? É o que está escrito aqui, em Apocalipse, capítulo 21, versículo 1 até o 4. Fala assim, vi um novo céu. O novo céu aqui, gente, representa um novo governo, tá? A palavra céus na Bíblia, em alguns textos, ela tem uma representatividade de governo, tá certo? E uma nova terra. A nova terra aqui é uma nova sociedade humana. Pessoas perfeitas, sem pecado, tá? Pois o céu anterior e a terra anterior tinham passado. E o mar já não existia. A palavra mar representa confusão, tá? Aqui em Isaías 57:20, fala assim, mas os maus são como o mar agitado que não se acalma, e suas águas trazem à tona algas e lama. Então, quando fala que o mar já não existia, realmente é no sentido de que não haverá mais
maus, tá? Olha que interessante, como que a gente pode ver claramente, a Bíblia vai se abrindo pra gente quando a gente estuda a Bíblia, porque tem gente que entende isso aqui como literal, que Deus vai destruir os céus e a terra literalmente. Mas se isso realmente aconteceria, e aqui fala que o mar já não existia, então não vai ter água nessa nova terra? Você tá vendo como que não tem sentido? Depois, se você ler o capítulo 22, fala que tem rios de água da vida jorrando. Entendeu? Não vai ter tormento, exatamente cuida da sua pele, isso aí. Aí, ó, quando Deus ele fazer tudo novo, né, que ele vai acabar com o governo, ele vai governar a terra e tudo mais, vi também a cidade santa, a Nova Jerusalém. A Nova Jerusalém, gente, representa os 144 mil que governa com Cristo, tá? A Nova Jerusalém são 144 mil que casam com o Cordeiro, tá certo? Claro que é simbólico isso aqui, não é um casamento que nem um homem ou uma mulher, até porque no céu não tem isso, né? Ó, vi a Nova Jerusalém descendo do céu da parte de Deus e preparada como noiva adornada para seu marido. O marido aqui é o Cordeiro, tá? Que é Jesus. Então, ouvi uma voz alta do trono dizer: veja, a tenda de Deus está com a humanidade. Quando diz aqui, gente, que a tenda de Deus está com a humanidade, entenda uma coisa, não está dizendo que o próprio Deus estará em pessoa aqui, tá? A terra, gente, a terra não comporta o poder miraculoso de Deus, não tem como. Mas tá falando aqui que a tenda de Deus vai estar com a humanidade. Eu vou explicar para vocês, tá? Alguém aqui já ouviu falar no tabernáculo lá de Moisés? Quem aqui já ouviu falar no tabernáculo de Moisés? Hein? Pessoal já ouviu, né? Vocês sabem, pessoal, que o tabernáculo lá de Moisés, ele é a mesma palavra que pode ser utilizada como tenda aqui, ela é traduzida como tabernáculo em outras Bíblias, tá? E é interessante, gente, o quê? Que quando Moisés ele construiu o tabernáculo, preste atenção nisso aqui. Deixa eu abrir o texto lá para vocês verem, ó. Êxodo, capítulo 40, versículo do 34 aqui, ó. Presta atenção aqui, ó. Fala assim, ó. A nuvem começou a cobrir a tenda de reunião, e a glória de Jeová encheu o tabernáculo. Moisés não podia entrar na tenda de reunião porque a nuvem permanecia sobre ela e a glória de Jeová enchia o tabernáculo. Quando a nuvem se elevava de cima do tabernáculo, os israelitas levantavam acampamento em todas as etapas de sua viagem. No entanto, se a nuvem não se elevava, eles não se levantavam acampamento até o dia em que ela se elevava, pois a nuvem de Jeová ficava sobre o tabernáculo durante o dia e um fogo ficava sobre ele durante a noite, à vista de toda a casa de Israel em todas as etapas de sua viagem. Olha que interessante. Aqui fala que o tabernáculo era enchido da glória de Jeová, e aquilo era representado por uma nuvem de dia e uma chama à noite. E quando aquela nuvem ela saía do tabernáculo, representava que Deus não estava mais ali. E aí era para eles levantarem acampamento e irem para um outro lugar. Tá certo? Então, tá dando para entender, gente? Tá dando para entender? Então não é que Deus veio lá na terra e ficou com Moisés. Impossível isso. Exato, Davizinho, em forma de glória, muito bem. E aí, aqui em Apocalipse capítulo 21, versículo 3... que fala que a tenda de Deus estará com a humanidade, a tenda de Deus estará com a humanidade, ele residirá com eles, eles serão seu povo, o próprio Deus estará com eles, representa que Deus governará a terra, Deus irá restabelecer o paraíso, Deus vai fazer isso aqui, ó. Não é numa nuvem, tá, Vitor? A nuvem era lá no tempo de Israel, tá? Aqui vai ser a terra inteira. Entenda o seguinte, não vai ter mais um povo na terra escolhido. A terra inteira vai ser governada por Deus, tá certo? Beleza? Ele enxugará dos seus olhos toda lágrima e não haverá mais morte, nem haverá mais tristeza.
nem choro, nem dor. As coisas anteriores já passaram. Aquele que estava sentado no trono disse: Veja, estou fazendo novas todas as coisas. Ele disse também: Escreva, pois essas palavras são fiéis e verdadeiras. Então, entendeu? Ô, Davizinho, olha que interessante, entenda uma coisa. Eu vou ler um texto para você aqui, que é muito claro, tá? Você está perguntando se Deus vai ter que aumentar a terra, né? Não. Tá certo? Ó, aqui na Bíblia fala o seguinte, ó. Presta atenção. Espera um pouquinho, tá? Deixa eu achar o texto que eu não lembro de cabeça. É o texto de Gênesis 1, 28, ó. Gênesis capítulo 1, versículo 28. Fala assim, ó. Além disso, Deus os abençoou e Deus lhes disse: Tenham filhos e tornem-se muitos e encham e dominem a terra. Agora eu pergunto para você. Quando você pega um copo de água, você coloca ele debaixo da torneira para você beber água. Você está com muita sede, tá? Você enche, você abre a torneira. Você vai encher o copo até onde? Quando ele está chegando para transbordar, o que você faz? Exatamente, Vitor. Quando está chegando para transbordar, você vai fechar a torneira. Entendeu? Então, gente, entenda uma coisa. A Bíblia falou que Adão e Eva iam encher a terra, né? Os seres humanos, não ia transbordar. Então, provavelmente no paraíso, vai chegar um momento em que Deus ele vai, ou os seres humanos não vão mais ter filhos, ou Deus vai ter outros planos. Eu particularmente não consigo responder essa pergunta de forma clara. Por quê? Porque a gente não sabe qual é os planos de Deus para o futuro nesse sentido, tá? Então, assim, se eu falar aqui, serão suposições. O que Deus ele prometeu para o ser humano é que ele vai viver na terra para sempre e que a terra vai ser um paraíso. Entendeu? É isso que a Bíblia diz. Tá certo? Agora, ó, eu vou falar uma coisa aqui que não é mais as testemunhas de Jeová que tá falando. Eu sou testemunha de Jeová, tá certo? Mas agora não é uma representatividade de uma testemunha de Jeová. Agora sou eu, Wesley, dando uma opinião, um achômetro do que eu acho que pode acontecer no futuro, tá bom? Deu para entender? Ó, eu vou repetir para depois vocês não ficar falando. Eu ouvi uma testemunha de Jeová falando um negócio absurdo. Entendeu? Então presta atenção. Eu só tô dando um achismo aqui, tá? Gente, eu acho, tá? Eu tô fazendo tudo isso porque a internet tem muita gente má na internet. Que às vezes a pessoa pega uma frase da gente para deturpar totalmente. Eu acho... o Vitor falou antes de mim, ó. O Vitor falou antes de mim. Eu acho que Deus ele vai, vamos dizer assim, criar outros mundos iguais à Terra. Entendeu? Imagina o tamanho do universo, gente. O universo infinito. Com trilhares de estrelas, planetas. Entendeu? Então, assim... Só que, assim... Eu não consigo provar de forma alguma isso que eu tô falando. Então, isso é um achômetro. É um achômetro da minha parte, tá certo? Então, eu não posso provar isso. Ok? Mas quais são os planos de Deus para o universo? Eu não sei. O que eu sei é que ele quer resolver aqui primeiro. Ele vai resolver aqui, ele vai destruir Satanás, ele vai restaurar a terra e vai transformar ela num paraíso novamente. Isso a Bíblia diz. Isso é o que eu posso confirmar para vocês lendo na Bíblia. Passou disso, é achômetro. Beleza? Entendeu, gente? Então é isso, pessoal. A terra, ela não vai ser destruída. A terra vai se transformar num paraíso. Você que faz a oração do Pai Nosso, você pede toda vez isso, mas você quer ir pro céu. Olha que interessante.
Você pede assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você está pedindo para a vontade de Deus ser feita na terra e depois você fala que quer ir para o céu. O ser humano, ele foi criado para viver na terra. O ser humano não tem nem capacidade, pode perceber isso aí, de entender e entender o que é o céu. O que é a vida no céu. O ser humano não tem capacidade de entender isso. Tá? Isso vai além da nossa capacidade. E tenta imaginar o que é a vida no céu, gente. Quando eu digo céu, não é nas nuvens, tá? Eu tô falando na dimensão que Deus mora. Né? A Bíblia diz que Deus ele mora no céu para as pessoas entenderem que ele não mora aqui na terra, mas ele mora numa outra dimensão. Ele mora num outro domínio, um domínio espiritual que o ser humano não é capaz de entender como é que funciona. Porque Deus não é corpo, ele não tem um corpo de carne, de osso, entendeu? Deus ele é espírito. A palavra espírito é ruach no hebraico, e pneuma no grego, que representa fôlego. A palavra fôlego é algo invisível aos nossos olhos. Entendeu? Deus é espírito, ele é invisível. A Bíblia às vezes fala que Deus ele tem dedo, que ele estendeu a mão. São formas do ser humano entender o propósito. Né? A Bíblia fala de tronos e tudo mais. Novamente, são formas da gente entender o governo. Mas você acha que existe trono no céu? Não sei. Não dá para entender. Mas o ser humano ele foi feito para viver na terra. Tá certo? Não, Luiz, entenda uma coisa. Imagina, hoje mesmo com os problemas que a gente tem, ainda tem muito momento bom, entendeu? Agora imagina, gente, no céu. No céu não, falei errado. Imagina numa terra onde os animais não vão mais atacar o ser humano. Imagina você poder brincar com um leão, entendeu? Aonde tá escrito isso, você tá louco. Você tá louco. O que você tá falando de leão aí? Tá lá em Isaías, gente, tá? Vou mostrar pra você aqui, ó. Isaías 65, ó. Isaías, capítulo 65, versículo 25, ó. Fala assim, ó. Fala assim, ó. Deixa eu ler tudo aqui, ó. Aqui esse Isaías 65, gente. Esse Isaías 65 é uma profecia de Deus, tá? Para o futuro, ó. Não haverá mais, ó, Isaías 65, 20. Ali um bebê que viva apenas uns poucos dias, nem idosos que não vivam todos os seus dias, pois quem morrer com 100 anos será considerado jovem, e o pecador será amaldiçoado mesmo que tenha 100 anos. Eles construirão casas e morarão nelas, plantarão vinhedos e comerão os seus frutos. Não construirão para outros morar, nem plantarão para outros comerem, pois os dias do meu povo serão como os dias de uma árvore. Quando fala aqui uma comparação com os dias da árvore, tem árvore aí que vive 5.000 anos, tá? Mas obviamente que aqui representa a eternidade, ok? E meus escolhidos tirarão pleno proveito dos trabalhos das suas mãos. Quando fala aqui, gente, não construirão para outros morar, não quer dizer que o pessoal vai ser egoísta, tá? Às vezes a pessoa lê isso aí e fala, nossa, então ninguém vai ajudar ninguém lá? Não, pelo contrário. O que não vai acontecer mais é um construtor, um servente de pedreiro, construir mansão e às vezes ele mesmo não tem onde morar, como acontece hoje. Entendeu? Deu para entender a diferença? Hoje as pessoas constroem casas lindas para os outros e ele mesmo às vezes não tem o que comer. É exatamente, exploração. Exatamente. E aqui fala não, que as pessoas construirão para ele mesmo, tá? E os meus escolhidos tirarão pleno proveito do trabalho das suas mãos. Não trabalharão arduamente em vão, nem darão à luz a filhos que sofrerão calamidade. Aí, ó, quem perguntou se vai ter filho no paraíso, vai, tá? Porque eles e seus filhos são a descendência abençoada por Jeová. Antes mesmo que clamem, eu responderei. Enquanto ainda estiverem falando, eu atenderei. O lobo e o cordeiro pastarão juntos. O leão comerá palha como o touro, e a serpente se alimentará do pó. Não farão dano nem causarão ruína em todo o meu santo monte de Jeová.
Gente, imagina você morar num lugar desse, gente, sabe? Você morar num paraíso. Sabe por que eu sou testemunha de Jeová? Eu vou falar uma coisa pra você. Eu já fiz 2 vídeos falando sobre isso. Por que eu sou testemunha de Jeová? Claro que é porque eu estudei muito a Bíblia e eu considero que as explicações das testemunhas de Jeová são as que mais batem com a palavra de Deus, ok? Mas, outro ponto também é que nós temos uma esperança para passar para as pessoas. Jesus Cristo, quando ele esteve na terra, ele falou para as pessoas pregarem sobre o reino de Deus. Ele falou várias vezes isso, falou, preguem sobre o reino de Deus. Eu vim declarar sobre o reino de Deus. Jesus, ele veio falar do reino de Deus, tá? E é tão bom você poder sair de porta em porta e falar com as pessoas que o reino de Deus vai acabar com o sofrimento da humanidade. Que o reino de Deus... deixa eu mostrar para vocês. Mateus 4:23, quer ver? Eu vou mostrar até em outra Bíblia aqui, para não ficar... Pra vocês não acharem que eu tô sendo parcial, né? Vou pegar a Bíblia Almeida aqui, ó. Almeida século XXI, que é a Bíblia Almeida, né? João Ferreira de Almeida. Mateus, Mateus, capítulo 4... versículo 23, fala assim, ó. Olha o que Jesus fala, ó. Jesus percorreu toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, pregando o evangelho do reino e curando todas as doenças e enfermidades entre o povo. Olha aqui, ó. Pregando o evangelho do reino. Ou, a palavra evangelho, gente, significa boas novas, tá? A palavra evangelho, se você pegar no grego a palavra evangelho, até a nossa Bíblia traduz de uma forma que a pessoa entende, né? A palavra evangélico aqui, evangelho, evangelion, né? Que é essa palavrinha aqui, olha aqui, recompensa por boas notícias, boas novas, as boas novas do reino de Deus, tá vendo? Então a palavra evangelion, tá aqui, eu não sei como é que fala essa palavra em grego, essa palavra aqui. Ela significa boas novas, tá? Então é as boas notícias do reino. Por quê? Porque o que vai acabar com o sofrimento da humanidade? O reino de Deus. Aquele reino que você pede na oração do Pai Nosso. Você está pedindo na oração do Pai Nosso, Pai, governe a terra, Pai. Que a sua vontade seja feita aqui como é feita no céu. Entendeu, gente? Sabe? É muito claro. Ok? Israel, vou responder você claramente, não é idiomática, tá? É literal sim, ok? Até porque eu acho que você entrou agora na live, mas existem profecias deixando claro que Deus vai destruir os reinos da terra e ele vai estabelecer o dele. Então, se ele vai destruir os reinos que são literais e vai estabelecer o dele, isso quer dizer que o reino é literal, tá certo? Tá lá em Daniel 2:44, Apocalipse fala que a tenda de Deus estará com a humanidade, ele reinará, então o reino é literal, gente, tá? É muito claro, ok? Então, o reino de Deus vai governar a terra. E outra coisa, vou mostrar outro texto para você aqui, ó. Esse aqui é para acabar com tudo mesmo, para mostrar claramente que o reino de Deus é um governo literal, ó. Aqui em Apocalipse capítulo 5, fala assim, ó, no versículo 9 e 10, ó, preste atenção. E cantam um novo cântico. O Senhor aqui é Jesus, tá? É digno de pegar o rolo da mão de Deus e de abrir os seus selos, pois foste morto. Então Jesus morreu por nós e ele é digno de pegar o rolo da mão de Deus. E com o seu sangue, com o sangue dele mesmo, do próprio Cristo, comprou pessoas para Deus. De toda tribo, língua, povo e nação. E fez deles o quê, gente? Fez deles o quê, pessoal? O que Deus ele fez com um número limitado de pessoas que a gente vê aqui, depois você lê o Apocalipse 14, você vê que é 144 mil. E fez deles um reino e sacerdotes para o nosso Deus, e eles... O que eles vão fazer, gente? O que os 144 mil vão fazer? O que eles vão fazer? O que está escrito aqui?
Isso, vão reinar com Cristo, Victor, mas aonde? Reinar o quê? O que eles vão reinar? Reinarão o quê, gente? Vamos lá que vocês conseguem responder. Exato! Ó, e eles reinarão sobre a terra. Tá aqui, tá? Ó, vou ler na Bíblia de Jerusalém, Bíblia Católica, ó. Deles fizeste para nosso Deus uma realeza e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. Ó, vamos pegar a Bíblia Almeida agora, ó. E os constituíste reino e sacerdotes para o nosso Deus, e assim reinarão sobre a terra. Tá aqui. Então, esse reino não é literal? Será que esse reino está no nosso coração? Não. Esse reino, ele é literal, tá certo? E este reino acontecerá e vai reinar a terra inteira, ok? É muito claro. Então, gente, quando Jesus começar a reinar, ele vai acabar com todo o sofrimento da terra. Ele vai acabar com a maldade, com... E sabe o que é interessante? Quando Jesus esteve na terra, ele já deu, vamos dizer assim, ó, uma amostra do que ele faria no futuro em grande escala. Quando ele curou os doentes, os leprosos, fez pessoas andarem, ressuscitou morto, ele fez em pequena escala, pequenininha escala, né, comparado com o mundo na época. Quantas pessoas Jesus curou? Poucas. Ele vai fazer isso em escala global no milênio, quando ele reinar. Gente, olha, eu não vou mentir para você, eu espero muito esse reino. Eu peço, sabe, direto, falo, Senhor Jeová, que o Senhor traga logo o seu reino, por meio de seu Filho Jesus. Sabe, porque o mundo, gente, o mundo tá difícil, o mundo tá depressivo, o mundo tá melancólico, o mundo tá uma falsidade, o mundo tá triste, sabe? Então, só quem pode acabar com os problemas da humanidade é Deus. Já está mais do que provado, que Satanás, ele é um mau governante. Que o ser humano não serve para governar outro ser humano. Já está mais do que provado isso, não tem mais o que provar. Deus não trouxe o fim ainda, por quê? Porque, como diz aqui, ó, em 2 Pedro, capítulo 3, versículo 9, fala assim, ó. Jeová não é vagaroso com relação à sua promessa, como alguns pensam, mas ele é paciente com vocês, porque não deseja que ninguém seja destruído, mas deseja que todos alcancem o arrependimento. Então, você que é sincero, que está assistindo essa live minha agora, de uma testemunha de Jeová, se você está aqui e você não é testemunha de Jeová, alguma coisa tocou no seu coração, alguma coisa fez você parar aqui para entender um pouco mais da Bíblia, para ver, poxa, deixa eu ver o que esse rapaz está falando, deixa eu ver se tem sentido o que esse rapazinho está falando, porque eu escuto falar tão mal dessa religião aí, né? Vamos ver o que é uma testemunha de Jeová realmente explica da Bíblia, sabe? Aí você para aqui e fala, caramba, meu, não é que tudo que ele fala ele mostra na Bíblia? Os outros falam que essa religião é seita, que é satânica, que é diabólica. O meu líder religioso, ele falou lá que eu não posso receber nenhuma testemunha de Jeová, porque eles não acreditam em Jesus. Isso aí é desespero, gente. É desespero, é medo de você receber uma testemunha de Jeová e ela mostrar o que eu estou mostrando aqui para você. Mostrar que nós acreditamos em Jesus, entendeu? Mostrar que Jesus ele vai governar a terra por 1000 anos, depois ele vai entregar o reino para o seu Pai, entendeu? Então, meus amigos, lembre-se, a terra ela não vai ser destruída, ela vai ser transformada num paraíso. Deus não mudou o seu objetivo referente à sua criação. Não é porque o ser humano pecou que Deus... Gente, analisa, bicho. Sabe, essas pessoas que acham que Deus vai destruir a terra, eles se acham a última bolacha do pacote, né? Por que eu digo isso? Porque Deus criou milhares de espécies no mundo, no planeta Terra,
Ele foi lá, criou uma por uma. Criou a baleia tal, a baleia tal, a baleia tal. Criou o cachorro tal, o cachorro tal. Criou o elefante, criou a girafa, criou o papagaio, criou o periquito. Aí ele vai destruir todos esses animais que não tem culpa de nada porque o ser humano pecou. Ah, gente, pelo amor de Deus, sabe? Começa a analisar, sabe? Começa a pensar com a sua cabecinha, a ler a Bíblia. No dilúvio, Victor, ele preservou as espécies. Entendeu? Ele preservou as espécies. Ele não destruiu ele destruiu os animais ali, né? Mas os animais foram preservados. Não é à toa que ele mandou um casal de cada um para a arca. Entendeu? Ô, Victor, esse comentário seu eu vou dar até um print, rapaz. Deu até um print desse comentário seu aqui. Entendeu? Então, entenda, gente. Ô, Victor, você vai voltar a andar, Victor. Você vai voltar a andar, tá? A Bíblia fala sobre isso. Eu vou mostrar o texto para você aqui, que fala isso para você, tá? A Bíblia diz isso. Isaías 35. Isaías, deixa eu achar Isaías aqui. Capítulo 35, versículos 6 e 7. Fala assim, Naquele tempo, os mancos saltarão como servos, e a língua dos mudos gritará de alegria. Pois águas vão jorrar no deserto e torrentes de água torrentes na planície desértica. Victor, você vai voltar a andar. Eu tenho um rapaz na minha congregação que ele é paraplégico desde quando ele nasceu, assim. Ele não nasceu paraplégico, mas a mãe dele, infelizmente, não deu a injeção. Eu não lembro agora. É uma vacina, Victor. Eu não vou lembrar agora, gente. Qual que é a vacina lá que a mãe dele não deu e ele acabou ficando paraplégico? É de pólio? Deve ser poliomielite, né, tadinho? Ele é um amor de pessoa. O nome dele é Claudemir. Tô até falando o nome dele aqui. E, sabe, toda vez que eu olho pra ele assim, eu penso também, sabe? Eu penso, poxa vida, um dia você vai estar correndo com a gente. Você vai estar andando com a gente, sabe? Então, essas promessas que a Bíblia deixa pra gente é linda, sabe? Pode ter esperança.